Hoje a gente vai falar de dor crônica, né? Um tratamento avançado com medicina endocannabinoide. Para quem não me conhece, eu sou Jimmy Fardim Rocha, eu sou ortopedista de formação, minha formação foi toda no Rio de Janeiro, né? Eu sou cirurgião de joelho, fiz medicina esportiva também, algumas especializações em dor e a medicina endocannabinoide eu acabei descobrindo lá para 2018. Vou contar um pouquinho dessa história aí no meio do caminho, mas é bem por aí. O que que foi isso aqui? Link da aula? Isso, distribui esse link da aula aí, para quem ainda não entrou. Vamos lá. Olha só. Imagina essa paciente chegando no seu consultório, né? Imagina que você. E esses pacientes acontecem, né? Você chega, e principalmente no final do plantão, você está lá e chega aquela senhorinha de 69 anos, com dor há mais de 10 anos, diabética, hipertensa, ansiosa, desanimada, cansada, já aquele sobrepeso, já fez uso de tudo que é medicação que você imagina. E aí você fala, meu Deus, o que que eu vou fazer? Bom, vou indicar a fisioterapia. Ah, já fiz fisioterapia, vou indicar acupuntura. Já fiz também, não melhorou nada. E aí ela chega no seu consultório e fala, doutor, você que vai me salvar. Você já começa a pensar, né, para quem você vai encaminhar ela, para quem que você vai, pô, vou me livrar dessa paciente, porque não tem jeito. E aí, você fica, né? No meu caso, ortopedista, eu falo, pô, vou encher essa mulher de metadona, morfina, oxicodona, o que que eu vou fazer com essa paciente? Eu quero beneficiar ela, eu quero tirá-la da dor. Será que eu já indico um bloqueio para ela, já uma infiltração? Normalmente, às vezes, é uma vantagem, né? O paciente tem indicação de infiltrar, mas às vezes o paciente é tão inflamado que não vai adiantar você infiltrar. Você vai infiltrar, não vai dar certo. Você tem que desinflamar esse corpo primeiro, para depois até pensar numa cirurgia ou num bloqueio. Você não vai sair fazendo isso de vez, porque você vai estar, primeiro, é, você não vai ter confiança naquilo que você vai fazer, porque você fala, poxa, esse corpo tá tão desequilibrado que eu tenho que equilibrar ele primeiro para a gente poder, né, atuar. E aí, você tem esse dilema, né? Porque a dor ela é uma coisa muito subjetiva, né? Ela é uma experiência sensitiva emocional desagradável que é única de cada paciente, né? A IASP até classificou isso como muitas vezes uma lesão tecidual que realmente existe ou até potencial. Às vezes essa lesão não existe. A sensibilidade desse paciente está tão exacerbada, desequilibrada, que esse paciente tem aquelas alterações. E 30% hoje da população mundial sofre de dor crônica. E aí a gente tem hoje as febres, né, de compra de medicação, né, principalmente venda de opioide, que cresceu vertiginosamente no Brasil. Isso que lá nos Estados Unidos já está sendo uma febre e já está sendo um caso de saúde pública. Só para vocês terem ideia, aqui em 2019, mostrou que quase 4,5 milhões de brasileiros compram opioides sem prescrição médica. Isso é bem perigoso, né? Porque pode realmente causar primeira morte, né? Overdose, enfim. E a gente sabe que a dor, ela tem algumas etapas, né? Você tem o estímulo, que vai gerar nociceptivo, né? Nas fibras nociceptivas, a transmissão, que pode ser rápida ou lenta, dependendo da fibra que você vai estar recrutando, a modulação dessa dor e a percepção. Nessas etapas, a gente tem algumas medicações que podem ajudar, né? Podem ajudar a gente, por exemplo, na modulação da dor, na percepção dessa dor. Como é que essa dor vai subir as vias aferentes, né? Espinotalâmicas, os tratos, e vai ser interpretada lá no cérebro. É lógico que cada paciente tem a sua dor porque cada um tem sua experiência, né? Eu posso queimar a mão numa chapa quente e ter uma despolarização de uma fibra que vai me remeter a alguma coisa, por exemplo, de um trauma que eu já tive. Então, isso pode exacerbar de uma forma que não vai ser igual numa outra pessoa. Então, a gente tem que entender como é que é o mecanismo da dor, né? Porque ele normalmente vai por essas vias, e se a via não tiver afetada, ela vai gerar uma inflamação local
e resposta do seu corpo. E essa resposta, ela vai gerar ou vai desencadear outras reações, principalmente na inflamação, a reação de cadeia do ácido araquidônico, né? A membrana fosfolipídica vai liberar, né, o AMP cíclico que vai gerar o ácido araquidônico, com os leucotrienos, prostaglandina, tromboxano, que vai despolarizar essa membrana e vai gerar o estímulo e a produção de AMP cíclico derivado de proteína G. E a gente vai ver que o sistema endocannabinoide está relacionado com isso, né? Isso que é interessante, porque o ácido araquidônico é quem vai gerar toda essa cascata, principalmente de prostaglandinas, tromboxanos, que é de AP10, a saída, né, do sistema imune para poder fazer as reações flogísticas, né, que a gente conhece e sabe bem, né, do sistema de defesa, né, do sistema vascular, angiogênese, para chegar mais circulação ali. Então, tem drogas que atuam nessas áreas, né? Tem os anti-inflamatórios que atuam inibindo as prostaglandinas, né, os COX, para evitar a ciclooxigenase, para evitar que essa reação seja tão exacerbada assim. Então, dependendo da dor, oi? Dependendo do tipo de dor, se for uma dor nociceptiva, por exemplo, você tem uma coisa mais objetiva ali, é uma dor mais fisiológica. Então, ela é pontual, ela, por exemplo, um pós-operatório, a pessoa tem noção de que ela passou por um processo e aquilo vai, né, gerar uma dor, mas vai passar. Então, você tem medicações para isso. Mas às vezes você pode ter uma dor por uma inflamação, ou uma dor difusa, uma dor meio mista, que é meio neuropática, com uma lesão realmente nervosa, uma lesão axonal, né? E essa dor fica um pouco mais confusa, né? Ela fica muitas vezes mais cronificada. E aí você tem alguns questionários para você fazer, né? Para você diferenciar se essa dor está mais para neuropática ou mais para nociceptiva. E você tem hoje, né, desde 2016, essa classificação de dor nociplástica, que é uma das mais difíceis de se tratar, porque é uma dor disfuncional. Esse paciente, muitas vezes, o estímulo que gerou a dor inicial, ele nem existe mais, só que desensibilizou e tanto essa fibra nociceptiva que acabou gerando sintomas fora do sistema nociceptivo, né, do sistema de dor, como emocional, como difuso, irritável. Então, esse paciente não é um paciente fácil, é a paciente do início, né, que a gente viu ali, que é normalmente uma fibromialgica, ou aquela enxaqueca, o paciente que desde novinho tem enxaqueca e até a vida adulta continua tendo. Síndrome do intestino irritável, ou seja, são inflamações sistêmicas que acontecem, que muitas vezes as medicações que a gente conhece não dão conta, né? A gente tem os degraus da dor, a gente tem a escada da dor desde 2010, que teve um melhoramento, um degrau a mais aí depois da escala de 1983 da OMS, que hoje a gente consegue, né, tratar muitas dessas dores, às vezes com um degrau um opioide, né, um analgésico não opioide, ou às vezes um degrau 2 um opioide fraco. Dependendo da dor, a gente consegue manejar isso sem subir tantos degraus. Mas, muitas vezes, você tem que abrir mão de, às vezes, até uma intervenção. Aqui, ó, nos adjuvantes, AINE com ou sem terapia adjuvante, aqui entram algumas drogas que normalmente a gente não está indicado para dor, mas elas têm alguma atuação, né? Uma prostaglandina, um benzodiazepínico, um, um antidepressivo, um tricíclico. Então, nesse meio aqui de adjuvantes é que vai entrar a cannabis medicinal, né? E, infelizmente, a gente tem efeitos colaterais dessas drogas que a gente sabe muito bem, né? Então, quem está aqui, que é médico, entende que muitas vezes você quer beneficiar seu paciente, mas vai acabar gerando algum efeito colateral ali que muitas vezes vai, às vezes, inibir você de continuar naquela medicação. E aí você vai ter que procurar outra. E às vezes essa que você procura também gera efeito colateral, por exemplo. Então, se dá um anti-inflamatório, gerou uma gastrite ali, você vai fazer um opioide, aí constipou esse paciente, e aí daqui a pouco você está começando a ficar sem opção desse paciente. Aí você começa a ficar preocupado e o paciente, né, querendo a sua ajuda,
e você começa a entrar numa encruzilhada. E aí você começa a pensar em gabapentinoides, inibidor da recaptação de serotonina, tricíclicos. A gente entende que são outras maneiras de você atingir a dor que não só da cascata do ácido araquidônico ou das reações inflamatórias. Então, você tem outros receptores que você pode também atuar na dor. Os gabapentinoides, por exemplo, a pregabalina, é interessante que eles não agem no receptor GABA, né? Eles agem no receptor de cálcio, na bomba de cálcio, fazendo com que esse estímulo não seja tão elevado. Só que isso gera efeitos colaterais, né? A bomba de cálcio, ela está presente em todas as células do corpo. Então, muitas vezes esse paciente vai ter alterações relacionadas à bomba de cálcio que a gente não desejava. Então, alteração visual, alteração do gasto intestinal, né? Os inibidores de recaptação de serotonina muitas vezes causa sonolência demais, ataxia, né? Cefaleia. Então, fica difícil você realmente conseguir fazer uma medicação sem que ela tenha tanto efeito colateral e o pior é que essas medicações normalmente acabam gerando uma certa dependência ou uma perda de efeito. E aí você tem que desmamar ou tem que entrar com outra, e aí o paciente já começa a ficar cheio de medicação. E aí que entra o problema, porque aí entra num círculo álgico ali, que é um círculo vicioso de dor, a medicação não começa a não funcionar, e aí esse paciente começa a não dormir bem, e ele começa a se estressar, e aí fica cansado, e aí gera ansiedade, e o relacionamento dele no trabalho, em casa, o paciente começa a entrar num círculo perigoso, e que é difícil de sair. E você está no meio desse círculo aí. Você está ali sem saber muito o que fazer e fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque já tentei muitas medicações e às vezes até cirurgias e não resolveu. O paciente chega e está lá com uma dor que você não consegue tratar. Esse aí sou eu. Eu tinha uma banda de reggae e eu sou surfista. Ou seja, eu era tudo para ser maconheiro, né? Eu tinha todo o estigma ali para ser julgado como maconheiro, mas eu era preconceituoso. Eu não gostava de quem fumava maconha. Eu nunca gostei de maconha. E até um paciente me trazer, né, a experiência dele com uma pomada de cannabis foi quando eu abri os olhos para isso e falei, peraí, dá para ter um efeito medicinal da maconha? Isso foi em 2017, quando eu primeiro vi esse paciente que eu tinha operado e ele estava num pós-operatório com uma cicatrização difícil e ele passou essa pomada e a cicatrização melhorou muito. Falei, o que que você está passando aí? Ele, um óleo aqui que eu fiz com extrato de cannabis. Aquilo me abriu a cabeça. Falei, peraí, como assim? E aí eu comecei a estudar, procurar, mas eu não tinha tanto lugar para procurar. Em 2018 ali tinha poucos artigos, ainda tinha poucas orientações sobre isso, sobre o que era o sistema endocannabinoide, né? Então, isso ficou na minha cabeça e eu fui acompanhando esse paciente e outros pacientes que eu comecei a descobrir que faziam uso. E isso vai acontecer com vocês. Hoje, vocês vão receber pacientes que estão usando cannabis, e se você não entende nada do sistema endocannabinoide ou não tem noção de como atua, vocês vão ficar perdidos, né? Então, o sistema endocannabinoide, ele está presente, inclusive, desde o início do nosso feto ali, quando a gente é feto ainda, e no leite materno também tem. Foi descoberto em 1992 o sistema endocannabinoide. Só que os receptores foram antes, foram em 1963, por esse cara aqui, o Rafael Mechula. Quando ele descobriu, ele estudava a maconha, a flor da maconha, e ele viu que tinha atuação, né, nos ratos, nos seres humanos. Ele fez algumas experiências com o Brownie, né? E ele viu que tinha alguma coisa ali na maconha que tinha algum efeito psicoativo no cérebro. Então ele descobriu o THC e logo em seguida foram descobertos os receptores e o sistema endocannabinoide. E eles nomearam, olha que interessante, anandamida como alegria. Esse hormônio que a gente produz dentro da gente, né? Anandamida e 2-AG, que são dois endocannabinoides, e eles são responsáveis pela nossa alegria, pelo nosso bem-estar, tá? Hoje, a gente sabe que existem outros endocannabinoides que também podem ser utilizados no tratamento da dor. E
e outras patologias, tá? Então, a gente tem anandamida e 2-AG, que são os principais, o araquinodoilglicerol e a anandamida, que é uma etanolamida. Então, as etanolamidas, elas são substâncias neurolipídicas, né? Que atuam no corpo inteiro. Olha só. Então, quando você vai dar uma medicação alopática, por exemplo, anti-inflamatório, um opioide, um benzodiazepínico, você vai estar atuando também no sistema endocannabinoide. Por quê? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o sistema endocannabinoide, ele tem receptores também dopaminérgicos, também opioides. Então, se você está fornecendo uma medicação, você está modulando o sistema endocannabinoide sem saber. E isso você pode alterar essa pessoa sem você saber. Então, é muito importante você entender do sistema endocannabinoide, porque, como você tem receptor no corpo inteiro, você tem chance de modular ele, às vezes, sem precisar de outras medicações. Que você consegue, de uma outra frente, tratar esse paciente. De uma frente que nenhuma das outras medicações estava atuando antes, né? Por quê? O sistema endocannabinoide também atua na cascata do ácido araquidônico. Olha que legal. Ele está presente nas membranas fosfolipídicas e na produção do ácido araquidônico e dos endocannabinoides. Ou seja, se você consegue modular o seu sistema endocannabinoide, você vai conseguir ativar o que ele tem de diferencial dos outros sistemas, que é o feedback, que é a resposta neuronal, ao contrário, de retroalimentação. Você tem os receptores que vão agir, que vão receber o neurotransmissor e ter um efeito. E o neurônio pós-sináptico é que vai falar, olha, tá demais, vamos reduzir a liberação de neurotransmissores, ou vamos aumentar a liberação de neurotransmissores. Então, por exemplo, se está com uma dor crônica, esse paciente ele tem que diminuir o estímulo álgico. Com o endocannabinoide, você pode atuar no receptor GABA ou glutamato, aumentando ou diminuindo, estimulando ou inibindo essa fibra nervosa nociceptiva. Então, você pode ter uma modulação dessa dor através de receptores que nenhumas outras medicações estavam atuando. Por exemplo, TRVP1, por exemplo, CB1, que é canabinoide 1, canabinoide 2, né? E aí você consegue atingir a homeostase desse paciente. O sistema endocannabinoide, ele existe para manter você relaxado, para manter você com um apetite, né, um controle do apetite. Então, até pacientes que sofrem de compulsão alimentar ou anorexia, falta de fome, por exemplo, HIV, você pode ter atuação com fitocannabinoide. Sono, é, um dos principais, né, estados fisiológicos nossos é o sono. Então, o paciente que tem dor, ele tem dificuldade de dormir, ele não processa, né, todas as etapas metabólicas que ele tem que processar se ele não dorme bem. Esquecer aqui muito mais situações traumáticas do que esquecimentos normais, né? Então, tem muito paciente que, por causa de um trauma, tem uma dor crônica. Então, às vezes, você fazer um esquecimento desse é uma regulação que o sistema endocannabinoide faz. E proteção. O sistema endocannabinoide ele está muito ligado ao sistema imune. E essa retroalimentação, esse feedback, é o que é o mais importante desse sistema. Porque ele vai controlar, ele vai modular essas reações. Então, imagina um trem que está vindo em alta velocidade, você quer parar esse trem. Normalmente, um anti-inflamatório, um opioide, uma pregabalina, uma outra intervenção dessas, você vai fazer com que o trem venha outro de frente e bata nele. Você vai cessar aquele estímulo. Já o sistema endocannabinoide, não. Ele entende que aquele estímulo é preciso, é uma defesa do corpo, tá reagindo, só que é como se um trem engatasse do lado e fosse modulando a velocidade desse outro trem que está desenfreado, que está desequilibrado. Então, aquela paciente que estava completamente desequilibrada lá, toda inflamada, ela é uma excelente indicação da gente fazer algum canabinoide para ela. E aí, qual canabinoide que você começaria numa paciente daquela? Uma paciente que já usou milhões de medicações, né? Já está na sua, chegou para você como a sua última esperança. Você tem que saber, será que eu
dou um CBD isolado para ela? Será que eu dou um CBD junto com THC? Será que eu dou um CBD com mais quantidade do que THC? Será que eu dou já o CBG direto? Ou o CBN para tentar fazer com que ela durma melhor? Ou será que o CBN só atua no sono? Pessoal, isso é muito importante. A gente tem mais de 120 canabinoides disponíveis, né, na planta para poder atuar no corpo do paciente. Então, se você não tem ideia, né, poxa, para que que eu vou prescrever mais CBD, para ver que eu vou mais THC? Será que só porque ele tem dor eu tenho que dar o THC? Poxa, mas o THC não é psicoativo, ele não dá o barato? Não, tem muita diferença aí, né? A gente está acostumado, como eu falei, pô, eu tinha preconceito porque eu via a galera fumando. Quando você fuma, você está potencializando demais, está descarboxilando muito a molécula e está gerando muito THC para esse paciente inalar. E ele vai direto na corrente sanguínea, ele nem passa por efeito de primeira passagem. Então, é uma carga muito grande, e aí os efeitos colaterais vão ser óbvios, né? O cara vai ficar chapado, né? Vai ficar olho vermelho, boca seca, que são sintomas de um exagero, né? E vai ter aquele estereótipo do cara que fica lerdo, que fica esquecido, perda de memória. Por isso que muita gente fala, maconha queima neurônio. Pelo contrário, a maconha ela faz neurogênese. Só que se você toma em doses exageradas, aí qualquer, né, medicação pode realmente te prejudicar, né? Então, você saber que existe efeito comitiva, que não só os canabinoides potencializam, né, o sistema endocannabinoide, mas os terpenos, junto com os flavonoides, fazem esse efeito combinado, esse efeito entourage, que chama, que é a combinação dos canabinoides para você poder fornecer e modular da melhor forma o seu sistema endocannabinoide. Então, aquela paciente ali, provavelmente, a gente vai querer atuar nos receptores de dor, né, que são principalmente os TRVP, os vaniloides, né, que são receptores, mecanorreceptores, são nossos receptores que estão ali para receber e modular, né, a dor desse paciente, o estímulo nociceptivo. A gente tem outras substâncias que também podem atuar, por exemplo, a capsaicina da pimenta, ela atua em receptor vaniloide também, mas de uma forma mais direta e de uma forma mais potente são os canabinoides. Então, você pensar em canabinoide CB1, que está concentrado mais no sistema nervoso central, CB2 mais no sistema imune e periférico. Então, vai depender da patologia, você vai escolher um canabinoide para atuar em determinado receptor, né? E isso é muito importante você ter essa noção. Opa, está voltando. Olha só como isso aqui é só exemplo de THC e CBD, tá? Olha só quantos receptores eles podem atuar e olha como eles atuam muitas vezes de forma antagônica. Isso é que é o mais interessante e é por isso que é muito importante a gente entender do sistema endocannabinoide. Porque olha só para quantas patologias aqui a gente já poderia tratar, né? Só com o cannabis, por exemplo. Sistema endocannabinoide, óbvio. Então, CB1, CB2, você vê que o THC, ele é um agonista parcial, o CBD é um modulador alostérico negativo, ou seja, vai se ligar em outro sítio, vai fazer uma modulação até da atuação do THC. Você tem as enzimas que degradam a anandamida, que é a amilase de ácido graxo, essa FAA. Então, se você tem alguma substância que saiba que vai atuar nessa FAA, na enzima que degrada a anandamida, você pode diminuir a FAA, ou seja, vai diminuir a degradação de anandamida, aumentando a anandamida. Dopaminérgico, por exemplo, Parkinson, né? Síndrome de Tourette, você pode modular os receptores dopaminérgicos, ajudando o paciente com Parkinson. Receptores opioides, o sistema endocannabinoide, os fitocannabinoides atuam no sistema de receptores opioides, ou seja, você pode diminuir os opioides desse paciente que está usando muita medicação, principalmente idoso, com dor crônica, que está polimedicado. Às vezes, você introduzindo o fitocannabinoide, isso quem é prescritor aqui, que está aqui na aula, sabe disso. Quanta gente a gente não consegue tirar medicação, quantos a gente não consegue desprescrever, né? Isso é muito interessante. Eu sei que é muita informação para quem ainda não prescreve, mas é muito importante a gente entender, pelo menos, o básico do sistema endocannabinoide e se aprofundar nele para ser um bom prescritor, sabe? Porque eu já tenho visto também muitas
pessoas prescrevendo sem saber o que está fazendo. Então, isso é bem perigoso, tá? Sistema serotoninérgico, por exemplo, muita gente ansiosa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, se você tem o endocannabinoide que atua na dor, atua no sistema serotoninérgico, e atua na adenosina, por exemplo, que vai diminuir o cansaço desse paciente, como o café, olha só, com uma medicação você conseguiu atingir várias frentes, né? Então, como é interessante isso? Por exemplo, autismo, receptor GABAérgico, receptor glutamato. Você consegue diminuir aquela Ferrari que tem na cabeça daquele paciente, né, do autista que tem glutamato excessivo, fazendo com que ele tenha vários estímulos, muitas vezes até epilepsia. A cannabis atua na epilepsia também por causa disso, porque ela modula esses neurotransmissores, principalmente glutamato e GABA, né? Acetilcolinérgicos também, vanilóides. Então, até PEPAR, né, para você poder fazer até controle metabólico do paciente. Então, entender do sistema endocannabinoide, você vai se surpreender porque ele está em contato com todos os sistemas do corpo, que a gente chama hoje de endocannabinoidoma. Ou seja, você tratando uma dor, você também vai estar atuando em outras frentes. Vai estar tratando, às vezes, uma ansiedade, um distúrbio de sono, né? Um distúrbio lipídico desse paciente, metabólico. Tem paciente, quem é prescritor aqui sabe, tem paciente que, às vezes, diminui a dosagem de antihipertensivo, de medicação diabética. Ah, então a cannabis serve para tudo. Não, não é isso. Mas é porque quando você tem desequilíbrios e você começa a atuar num sistema que é maestro do corpo, que vai começar a equilibrar as coisas, você consegue equilibrar muitas reações que estavam desequilibradas, né? Porque muitas vezes o próprio sistema endocannabinoide estava desequilibrado, estava envelhecido, por exemplo. Então, você modulando isso, por isso que idoso, é muito importante a gente entender que o idoso, a grande maioria precisa de um estímulo do sistema endocannabinoide. É lógico que você não vai fazer só com medicação, só com fitocannabinoide, você modula o sistema endocannabinoide. Tem várias formas, isso você aprende no curso também que a gente tem. Por exemplo, o PEA, o palmitoiletoanolamida, é um outro endocannabinoide que é pouco produzido, mas é muito efetivo e principalmente para dor. Hoje, meus pacientes com dor, a grande maioria recebe tanto canabinoide quanto PEA, quanto OEA, que é o oleoetanolamida, que são outros endocannabinoides. Por quê? Eles atuam de outra forma no sistema endocannabinoide, eles atuam em outros receptores. Por exemplo, o PEA vai atuar em receptores órfãos, que a gente chama, que é o GPR55, o PPAR. Indiretamente, ele vai atuar nos CB1, CB2 e TRVP. Por quê? Ele vai atuar nas enzimas que degradam anandamida e 2-AG. Então, o PEA é excelente para quem tem dor, para quem tem principalmente dor osteoarticular, tá? Olha aí, melhora de sono e dores de osteoartrite. Tem artigo já mostrando isso, que doses de 300 a 600 miligramas de PEA, você tem uma atuação ali concomitante com o canabinoide e muitas vezes concomitante com outras medicações para dor. Um opioide, por exemplo, um anti-inflamatório. A gente que prescreve endocannabinoide, a gente não é contra as outras medicações. A gente só tem uma ferramenta muito poderosa a mais que a gente pode atuar, muitas vezes, diminuindo, né, as outras medicações. Então, quando você tem noção de prescrever o endocannabinoide, o canabinoide, e atuar no sistema endocannabinoide, você está ajudando em muito o seu paciente, principalmente financeiramente, fisiologicamente e emocionalmente, tá? E aqui a gente já tem estudo para dor, já tem muitos, tá? E inclusive recentes e inclusive brasileiros, tá? A gente tem vários estudos já para dor, mostrando que a cannabis uma ferramenta importantíssima, principalmente para diminuir dose de opioide, né? Para paciente oncológico, paciente paliativo, paciente com dor crônica, fibromialgia, a gente sabe hoje que a fibromialgia é um potente distúrbio do sistema endocannabinoide por falta de anandamida. Inclusive o autismo também tem alguns estudos já falando que eles carecem de anandamida. Ou seja, quando você fornece o THC, por exemplo, que é um análogo da anandamida, você está ajudando esse paciente
a controlar melhor as reações, né, nesse corpo, tá? Hoje a gente tem até um consenso de como você prescrever para dor, principalmente dor crônica. E, inclusive, tem brasileiros, ó, o Ricardo Ferreira, o Dr. Wellington, participaram desse estudo, né, que fizeram com vários prescritores de várias partes do mundo, de como que esses pacientes, como que eles iniciariam a prescrição. Então, você consegue entender que a prescrição ela tem que ser gradual, ela tem que ser start low e go slow, ou seja, você começa baixo e vai aumentando aos poucos, tá? Opa, o que aconteceu aqui? Ah, eu cliquei no artigo. Peraí, onde é que está aqui? Fechei? Aqui. Então, aqui estão os endereços desses artigos. Vou passar. E como é que você prescreve hoje? Hoje você tem, tanto na farmácia, você já tem, mas aí você vai ter que ver quanto de THC você quer dar para esse paciente. Se você quer dar acima de 0,2, a receita é amarela. Se você quer dar abaixo de 0,2 de THC, receita azul, tá? E aí você prescreve e o paciente consegue comprar na farmácia pela essa resolução aqui de 2019. Se não, você pode fazer um pedido de importação, e aí é receita simples, tá? Pela 660. É lógico, tem muitas empresas, e isso a gente orienta vocês, quem fizer, né, orientação com a gente aqui no curso, e a gente está vendo que está aumentando muito a importação de cannabis. Isso aqui foi em 2020. Pessoal, 2024 tem mais de 100 mil, acho que muito mais até, de produtos importados, né? Que a gente tem noção de que está aumentando bastante, inclusive o número de prescritores também, né? Então, aqui, ó, a dosagem que você faria naquela paciente lá, como é que você começaria nessa paciente que tem uma dor crônica? Se ela nunca utilizou cannabis, você começa com o full spectrum, por exemplo, que tem todos os componentes da planta. Uma predominância de CBD, que é um anti-inflamatório potente, periférico, né, que vai regular bem o sistema endocannabinoide dela, que tem uma baixa dosagem de THC, ou seja, até 0,3. Então, ó, até 0,2. Então, aqui no Brasil, 0,3. Você começa com 10 miligramas e vai aumentando a cada 3 dias. 10 miligramas, 20 miligramas. E o mais importante é você estar em contato com essa paciente. Essa paciente é legal que ela tenha um diário de bordo, que ela tenha um, anotado ali, ou pelo menos saber o que que ela está sentindo, o que que ela está vendo de alteração. Sempre começar por uma dose menor, determinar como é que está sendo esse efeito, né? A dose é sempre individual, não tem uma dose padrão. Ah, para dor crônica, quanto é? 100 miligramas? Não, já teve paciente meu que chegou a 800, 1000 miligramas. Tem paciente que com 30 miligramas se dá bem. Então, isso varia muito. Tem paciente que só com CBD isolado se dá bem. Eu tive um paciente de SUDEC, né, de distrofia simpática reflexa, que só com CBD funcionou. Então, se você não tem esse know-how, essa experiência, você começa a não entender muito bem o que você está fazendo. Então, essa experiência é muito importante. Sempre perguntar para o paciente se teve experiência prévia com cannabis, se tem uma polifarmácia, porque pode ter uma interação medicamentosa, tá? Então, a fibromialgia, principalmente hoje, né, a gente sabe, como eu falei, que é uma das patologias que a gente tem uma efetividade muito grande com o tratamento com cannabis, né? Porque o fibromialgia normalmente tem um distúrbio do sistema endocannabinoide, como o Di Marzo já descreveu. A enxaqueca também e o síndrome do intestino irritável também são patologias que a gente já entende que tem uma indicação muito interessante para o sistema endocannabinoide para você modular isso, né? Ai, cliquei no link de novo. Peraí. Os links estão aqui. Efeitos adversos. Isso é importante também a gente ter noção. Por quê? Muitas vezes você vai prescrever a cannabis e esse paciente já toma algumas medicações e não é incomum do paciente, às vezes, já que eu comecei a cannabis, eu vou tirar as outras medicações.
e aí começa a ter alguns efeitos colaterais. Então é importante você saber quais são os efeitos da cannabis mais comuns, né? Porque às vezes ele vai ter outros efeitos e você vai falar, poxa, será que é da cannabis? Será que não é? Se você titubear, você vai estar perdido, assim como o paciente. Então, entender, né, que quando você prescreve, pô, esse paciente pode ter ali uma tontura, uma boca seca, às vezes uma ansiedade, se você dá um CBD, ele fica ansioso e fala, foi o CBD, eu vou ter que dar uma diminuída, dar um outro canabinoide, por exemplo, um THC, que vai deixar ele menos ansioso, um pouco mais sedado, ou às vezes o paciente, né, como eu, quando toma THC, fica mais ansioso. Então, para mim, o CBD é melhor. Às vezes a diarreia, porque é óleo. Então, você vai ter, às vezes, ajuda, né? Por exemplo, paciente que está constipado, você vai ajudar ele a liberar melhor, né? Então, entender o que que você está fazendo é muito importante, tá? Então, assim, já tive algumas experiências, né? O paciente chegar e falar, olha, eu estou melhorando, mas ainda estou tendo muita psicoatividade, tô ficando meio aéreo, né? Estou me sentindo meio tonto. Falou, opa, acho que eu exagerei aqui no THC, por exemplo, vou dar uma diminuída, né? Vou ou aumentar o CBD, ou espaçar, tomar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, em vez de dar uma dose alta no mesmo momento tomar junto com a alimentação, ver se ele não está tomando em jejum. Ou o paciente, eu estou tomando para dor, mas está me deixando ansioso. Às vezes ele está exagerando na dose. Muito paciente faz isso. Ele aumenta por conta própria. Ele não te avisa. Eu falo, doutor, pô, eu acabei tomando gotas a mais, eu estou muito ansioso. Tem paciente minha que já aconteceu isso. Você tem umas balinhas que você come a balinha, fica ótimo. Aí ela fala, fiquei bem, vou comer outra. Faz uma superdosagem, fica ansioso e vai parar no hospital com crise de ansiedade. Então, tem que ter o controle disso, tem que ter um acompanhamento. O acompanhamento do paciente é muito importante, tá? Aqui, ó, usando a cannabis para ajudar minha dor, mas está confuso pela manhã. Ou seja, talvez a dose da noite esteja muito alta, ou você espaça ela, ou você traz mais para tarde, para ela, no momento do sono, ela realmente, né, ficar mais sedada. Eu usei quando era jovem, mas parei porque eu estava incapacitado, tive crise de pânico, ou seja, fumou, teve muito THC e ficou com preconceito, falar, não, isso aí não serve para mim não, eu tenho medo de acontecer de novo. Calma, você tem que acalmar seu paciente, falar, olha, a gente vai fazer dose baixa, a gente vai acompanhar, vai subir aos poucos. Então, é muito importante aqui, ó, sem querer pinguei demais, e agora? Tem paciente meu que já fez isso, pingou, sem querer, o conta-gota foi todo, e agora? Agora, só esperar passar, vai durar um tempo, provavelmente vai dormir, e é um dos sonos, dos melhores sonos que o paciente vai ter, vai descansar bem e vai ter vai melhorar depois, vai acabar isso, né? E aí a gente tem os feedbacks, né? Essa é uma parte que é bem interessante, assim, porque quando eu fazia a ortopedia, né, a ortopedia clássica, né, vamos dizer assim, que é muito mais objetiva, né, muito mais, vamos dizer assim, restrita, né? Porque eu acabava, primeiro que eu acabava prescrevendo, né, anti-inflamatório, opioide e tal, ou fazia cirurgia, sem nem muitas vezes entender muito o que eu estava prescrevendo. Eu tava, pô, tem que fazer um anti-inflamatório, vamos lá e tal. Então, quando você começa a estudar o sistema endocannabinoide, você vai revendo um monte de coisa, você vai revendo a sua prática médica, você vai revendo a sua escuta, você vai revendo a sua atenção com o paciente. E isso torna você um médico muito mais. Eu não gosto dessa palavra de muito mais humano, mas acaba sendo, você acaba escutando mais o seu paciente, você acaba entendendo mais que às vezes esse paciente ele só está precisando de uma escuta, que hoje muitos não estão escutando. E eu era assim. Eu trabalhava em lugares que me cobravam do tempo que eu atendia o paciente. Então, eu tinha que atender o paciente no máximo 20 minutos. Está demorando muito e tal. Eu falava, calma, calma aí, tem alguma coisa errada. Por que que, né? Como assim? Eu tenho que ter um tempo para atender o paciente. Isso foi me causando um desconforto muito grande que eu cheguei, sinceramente, a pensar em desistir. Eu falei, acho que talvez a medicina que eu esteja exercendo não seja tão interessante assim. E aí eu conheci o sistema endocannabinoide e a cannabis. Isso mudou completamente a minha vida. Assim, e isso pode acontecer com você que não prescreve ainda, ou você que já é prescritor, deixa aqui nos comentários, com certeza.
isso mudou a vida de vocês, porque vocês passaram a ter outro olhar para o paciente, uma outra medicina e virar referência onde vocês estão. Eu tenho certeza que quem prescreve aqui, ou quem já fez o nosso curso, está virando referência para outros pacientes. Olha esse post aqui, ó. Ó, tem um amigo da academia muito interessante. Isso vai acontecer com você. Você vai atender um paciente, você vai ver ele melhorar e ele vai indicar você para outros colegas, para outros colegas serem atendidos por você. Isso é que é o mais legal. Você vai começar a ter esses feedbacks que são muito gratificantes, cara. Isso faz com que você tenha aquela paixão pela medicina, vai voltando, sabe? Fica muito interessante, você vê o paciente melhorando. É lógico que às vezes o paciente demora a melhorar, demora a ter um resultado. E você vai ter que ter essa paciência, vai ter que ter essa prática e estar junto com o seu paciente para entender que muitos corpos não respondem igual. Ver as expectativas que tem com cada um. Então, essa paciente era uma paciente minha, essa inicialmente de 69 anos. Se eu não me engano, é ela aqui, cadê? Essa aqui, ó, minha mãe continua muito melhor, fomos almoçar no shopping, era ela aqui. Vamos manter 5 gotas. Ela foi, com poucas gotas, ela melhorou muito, tá? De uma doença que ela tinha há mais de 10 anos, ou seja, só precisava de uma regulaçãozinha do sistema endocannabinoide dela, entendeu? E aí, quando vocês começarem a prescrever, não é brincadeira, vocês vão começar a virar referência na área de vocês. Eu, como ortopedista, lógico, eu fui, né, no início, quase não tinha ortopedia que prescrevesse, mas hoje eu vejo que os ortopedistas que prescrevem estão sendo convidados para falar sobre isso, porque hoje apenas 2% dos médicos brasileiros prescrevem cannabis medicinal. Então, se você hoje não está prescrevendo ainda e não conhece o sistema endocannabinoide, olha, você está no momento certo de começar a entender isso, né? A gente está falando aí de 98% dos médicos que ainda não conhecem ou não prescrevem, e tem mais de 80 milhões de pacientes precisando de alguém que prescreva para eles, né? Assim, eu entendo que muitas vezes você vai ficar com medo, né? Vai falar, poxa, será que eu vou conseguir prescrever cannabis para esse paciente? Vai, você vai conseguir. E a gente está aqui para ajudar você nisso, né? A gente está aqui exatamente para te mostrar que hoje a gente está abrindo inscrições para uma pós-graduação em medicina endocannabinoide. Olha que legal. Olha como é que você vai poder fazer essa mudança na sua medicina de um jeito muito mais fácil do que eu fiz, por exemplo, do que quem aqui já está prescrevendo fez, porque não tinha um curso ou alguma coisa assim que deixasse de bandeja para a gente e acompanhasse. Eu acho que o grande diferencial do nosso curso, que agora a gente está lançando como pós-graduação, Lato Sensu, é esse acompanhamento. Quem é do curso aqui sabe que você pode ter dúvidas, você pode se sentir seguro, mas você tem um lugar seguro. Você tem um lugar que você pode perguntar para a gente. Ah, poxa, eu estou com um paciente tal, o que que eu começo? Como é que eu faço? Você vai sentir a segurança logo nas primeiras aulas que você fizer. E aí a gente vai estar ali junto com você para poder te ajudar. Ajudar não só você, mas a mais de 80 milhões de pacientes que estão esperando. Que imaginem que você seja um médico prescritor. Mas não é um médico prescritor igual, por exemplo, no SUS, que agora está tendo cannabis no SUS, e o médico está sendo obrigado a prescrever sem nem saber o que ele está fazendo. E aí vai chegar um paciente usando cannabis, quem é anestesista aqui sabe, né? Que já vai chegar paciente para ser anestesiado usando cannabis. Será que eu suspendo? Será que eu não suspendo? Isso a gente tem aula disso no nosso curso. Você vai entender que é muito importante você saber diferenciar, né? Se esse paciente está tomando um CBD, um THC, se eu posso suspender, se eu não posso, quais medicações estão interagindo. Então, essa oportunidade que você está tendo aqui, tira até um print dessa foto aqui, pega esse telefone, porque essa oportunidade aqui é bem importante para você. Pós-graduação em medicina canabinoide quase não tem, e principalmente que tenha esse acompanhamento, acho que só a nossa que tem, sinceramente, né?
Se você ainda não entende sobre isso, você está desatualizado da medicina no canabinoide, olha, não dá esse mole, sabe? Porque você não está exercendo a medicina que hoje você poderia exercer, sabe? Você, não entendendo do sistema endocannabinoide, você não está dando o melhor para o seu paciente. Porque esse paciente ele está desequilibrado de alguma forma e você não está equilibrando ele da melhor forma. E para você se destacar, né, nesse mercado que ainda está em ascensão, se você faz agora, por exemplo, uma pós-graduação com certificação do MEC, cara, daqui a um ano, 2 anos, você vai estar na crista dessa onda, né? E você acha que você vai demorar um ano para prescrever? Pelo contrário, você em 6 meses você já está, né, voando aí na prescrição de cannabis. Eu digo que nas primeiras aulas que você faz ali de prescrição, você, com o nosso suporte, você já consegue prescrever e ter um bom resultado, né? E é por isso que essa pós-graduação, ela foi desenhada principalmente para vocês médicos, tá? Que querem estar à frente, oferecendo o que tem de mais moderno, moderno porque a gente está resgatando uma medicina ancestral, né, na medicina atual. Ela vai abordar desde a história da cannabis até aspecto legal, farmacológico, clínico, e tem vários especialistas dando aula na nossa palestra, na nossa pós-graduação. Então, é um acompanhamento exclusivo que vocês vão ter, que eu não tive. Eu queria muito ter tido uma pós-graduação dessa quando eu estava me formando, né? Quando eu estava na formação, mas eu não tive. Então, hoje, a gente está fazendo uma oferta especial aqui para você que quer aprender sobre o sistema endocannabinoide de uma maneira com, sólida, porque não adianta você começar a prescrever por conta própria e tal, e lá na frente, essa casa que você construiu está frágil. Ela vai cair uma hora. Se você não constrói uma base forte, com bons, orientadores, com boas aulas, você vai estar fragilizado e uma hora isso vai te tubear, né? Então, hoje, a gente está com uma baita promoção, que eu diria, que você vai com 12 parcelas de R$ 740, você vai conseguir fazer essa pós-graduação. Olha, R$ 740, às vezes é o preço de uma consulta de um prescritor de cannabis. Eu não estou brincando. É, a medicina canabinoide, ela está em grande ascensão e hoje a gente vê que muitos pacientes procuram você para você prescrever cannabis para ela. Você vai passar isso para um colega porque a medicina canabinoide ela é basicamente particular e outra, você vai atender em casa, você vai atender online. Você vai ter uma qualidade de vida que você não está entendendo, assim, você vai diminuir plantão, você vai organizar o seu dia muito melhor. Até se você for cirurgião, eu sou cirurgião, isso facilitou muito a minha vida, assim. Hoje eu consigo operar, ver o paciente, ter os dias de atendimento, ficar com a minha família. Então você consegue ter aquela famosa medicina que a gente tanto sonhou, sabe? Você ter ali uma organização do seu tempo. E você deve estar preocupado, tipo, pô, pós-graduação, eu tenho que fazer TCC, monografia e tal. Não, não, fica tranquilo. Essa pós, o foco aqui é no seu aprendizado e na aplicação, tá? É um formato americano que a gente tem de avaliação, que cada módulo que você fizer, você vai ser arguído, você vai ter uma prova ali para você passar. E é bem simples, assim, é bem didático, né? E você vai ter certeza que você aprendeu tudo que você precisava naqueles módulos. Então, esse recado que eu tenho hoje para dar para vocês, sabe, não perde essa oportunidade, não. As aulas vão começar em janeiro, tá? Mas a gente já está com uma fila de espera para fazer a pós. Então, é, as inscrições estão abertas agora. 12 vezes de R$ 740. É o que você vai conseguir tirar em um ou dois atendimentos sei lá, por dia que você faça, né? A gente, hoje, quem é da medicina endocannabinoide sabe que tem empresas que te buscam para você atender paciente para eles. Você nem precisa procurar paciente, fazer propaganda e tal. Se você é prescritor, as empresas vão te procurar. Isso é tão interessante que é uma outra forma de exercer a medicina e você vai estar em casa e atender.
E não é um atendimento ruim, não. Você vai ter tempo para atender, você vai fazer com que o seu paciente se sinta acolhido, você vai conseguir atender ele da melhor forma por telemedicina, com toda a segurança. Você vai aprender sobre dicas que a gente vai te dar sobre forma segura de atender, com todas as burocracias importantes para você atender, sem você ter medo, sabe? E outra, você vai estar orientado, você vai ter orientação nossa aqui. Então, manda aqui no chat aqui, a gente vai estar aberto aqui para acolher vocês, tá? Me fala as dúvidas que vocês têm aqui no chat, que a gente pode tirar, a equipe está toda pronta aqui para vocês. Não, não dá esse mole, gente. Eu agradeço demais, né, vocês terem ficado aqui, e terem tido essa oportunidade de ter uma aula que te deu uma mexida aí, que eu sei, que mexeu com você, né? Você teve muita informação aqui. É lógico que não dá para colocar muita informação numa aula de 40, 50 minutos. Por isso que a gente fez essa pós-graduação com muito carinho. O pessoal do curso já sabe como é que é, e agora a gente vai expandir isso. Então, eu agradeço demais todo o carinho que vocês estão aí até agora, né? E não dá esse mole, sem brincadeira.